E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Pessoal, assunto sério, tá surgindo várias ordens de instituições nesse exato momento querendo comprar bastante Bitcoin e provavelmente esse é o motivo da grande consolidação que a gente está vendo ao longo dos últimos dias. E é exatamente isso que eu vou estar te explicando e te mostrando logo depois da vinheta. Se você está acompanhando os meus vídeos há um tempinho, sabe que eu venho passando bastante nesse gráfico que mostram as grandes ordens dentro das corretoras. E o que vem acontecendo? Observa que a gente vão surgindo bastante ordens aqui nessa região que até então estava com pouco interesse, que é a região justamente próxima aos 29 e aos 28.500 dólares. Se a gente conseguir voltar um pouquinho aqui para trás, eu não sei se eu consigo porque esse site ele é bastante pesado, mas vocês vão ver que justamente quando o Bitcoin estava próximo ali aos 30 mil dólares, a gente não via tanto interesse aqui em comprar Bitcoin entre os 29 mil e os 28.500, fato cujo qual está mudando nesse exato momento. Olha como que o livro de ofertas aqui, esses tracinhos verdes, eles estão ficando muito mais presentes. Isso pode ser uma coisa boa, isso pode ser uma coisa ruim, que é o que eu vou estar mostrando e também expondo, né, criando essa tese e argumentando a favor dela ao longo desse vídeo. A primeira coisa é, isso são ordens únicas com bastante capital, ordens institucionais, ordens de baleia, o que mostra que a gente tem dois principais pontos que podem ser levados em consideração. Primeiro, a questão do próprio interesse, né? Tem muita gente querendo comprar Bitcoin nessa forte região de suporte entre os 29 mil e os 28.800 dólares, que de fato é uma região que vem se mostrando bastante propícia à compra. Da mesma forma que, por outro lado, isso pode ser uma simples manipulação de mercado, quando as instituições elas colocam muita ordem em um determinado lugar. Caso essa ordem seja cancelada, a gente vai ter uma diminuição de demanda muito grande, o que faz com que o preço possa caminhar para um rompimento, que é justamente o que eu estou considerando aqui nesse gráfico. Como eu vinha falando para vocês, o Bitcoin ele estava dentro da consolidação e ele ainda segue dentro da consolidação entre a região dos 30 mil dólares e a região dos 28.500 dólares, que é a região mais importante do preço e que enquanto a gente estiver dentro dessa região, não tem muito o que fazer. Tá? O preço ele vai seguir andando de lado e inclusive, em especial, entre os 29.300 e os 29.500, 29.700, cara, o Bitcoin ele não sai desse ponto já há bastante tempo, né? E o que acontece? Se a gente pegar desde toda essa alta que a gente viu ao longo dos últimos meses e viemos aqui perdendo fundos atrás de fundos, o que segurou até agora foi justamente os 28.500 dólares. Por isso que tem bastante ordem de compra aqui entre os 28.500 dólares. Mas o que a gente precisa ficar atento nesse momento? Primeiramente, a região entre os 28, 29, né? A gente pode arredondar aqui. A região entre os 29 e os 28 mil dólares é uma região de interesse. Tanto que a gente vê bastante ordem justamente nesse ponto. Se a gente der um zoom out aqui no gráfico, olha como que as instituições não querem estar comprando Bitcoin abaixo dos 28 mil dólares. Justamente porque, caso a gente abaixe dos 28k e perca essa zona verde, aumenta consideravelmente a chance de rompimento dessa grande cunha ascendente que vem se formando desde 2022. Então, se a gente perder a região dos 28 mil dólares, a probabilidade de rompimento dessa cunha ascendente ela é sim muito grande. Sem falar que a gente vai estar rompendo essa consolidação que o preço vem fazendo desde meados de julho, ou seja, já tem quase um mês que o preço não supera direito os 30 mil dólares e nem abaixa dos 28.500. Então, caso a gente perca os 28 mil, seria uma confirmação de perda de suporte. E um outro ponto que a gente precisa ficar de olho é porque enquanto o preço ele está consolidado e vem caindo, quando a gente chega próximo a regiões de suporte,
A maior parte do mercado, que no caso são as sardinhas e as pessoas que tendem a errar a direção do mercado, elas estão comprando. Esse indicadorzinho aqui, essa linha, ela é o Long Short Ratio, que mostra para a gente a quantidade de pessoas que estão compradas. E olha o que ela vem fazendo aqui ao longo dos últimos dias. Ela vem subindo, tá, pessoal? O que mostra que as sardinhas nesse exato momento elas estão comprando Bitcoin. Isso reforça aquela tese que eu venho comentando sobre a possível manipulação das instituições. Por que as instituições estão com tantas ordens aqui de compra, mas o preço não sobe, né? Por que elas não estão fazendo o preço subir? Justamente porque elas têm interesse em estar, quando a gente vê uma grande pressão vendedora fazendo o preço cair, elas têm interesse em, caso a maior parte do mercado esteja apostando na alta, esteja comprada, elas cancelem essas ordens para assumir toda essa pressão compradora e o preço estopar e liquidar esse tanto de gente que está nesse exato momento acreditando na alta. A gente tem 2,12 compradores para cada vendedor no momento que esse vídeo está sendo gravado, então a gente precisa tomar muito cuidado. Inclusive no futuros, aqui nos últimos minutos, a gente chegou... a gente quase chegou, na verdade, né? Se eu olhar a mínima aqui, foi os 29 mil, deixa eu ver a mínima certa, 29.050 dólares. Será que no spot a gente chegou a perder? Não, no spot também foi os 29.059 dólares. A gente está lutando fortemente contra os 29k redondo, que é um suporte forte. Eu acredito que caso a gente venha testar, igual ela vem fazendo aqui, olha, a gente tinha uma ordem muito grande nos 29.200. Quando o preço ameaçou romper, essa ordem foi cancelada. Surgiu outra aqui nos 29.100, o preço ameaçou romper, foi cancelada e agora a gente tem uma grande ordem aqui nos 29k. Caso essa ordem seja cancelada, vai sumir a quantidade de pressão compradora que tinha ali próximo aos 29k, que inclusive parte dela já sumiu, olha só, tinha essa ordem aqui e tinha essa outra ordem aqui, ó. A de baixo foi cancelada, o que mostra que as instituições estão querendo diminuir essa pressão compradora justamente para estopar e liquidar essa maioria que está acreditando na alta. Isso poderia confirmar um rompimento, isso poderia fazer o Bitcoin chegar próximo a essa zona verde, o que eu enxergo como uma zona importante de preço e até de acumulação, certo? Se a gente chegar aqui na zona verde e encontrar um suporte, é um excelente ponto de compra, porque isso vem respeitando um padrão que o Bitcoin já vem fazendo há alguns meses, que é fazer um fundo, romper esse fundo, não ter continuidade, fazer um novo fundo novamente. Rompe o fundo, não tem continuidade, mas faz um novo fundo. Rompe o fundo e vem fazendo esse padrão. Então, se a gente perder novamente a região dos 28.500 dólares e encontrar suporte acima dos 28 mil, pode ser um indício de forte pressão compradora e até interesse institucional em estar comprando Bitcoin. O que o preço não pode fazer? Abaixar dessa zona verde, tá? Se abaixar dessa zona verde, a gente vai ver provavelmente um rompimento dessa cunha ascendente e nesse caso o Bitcoin ele poderia cair lá próximo aos 25, quem sabe até 20 mil dólares, mas isso não é motivo de se desesperar e sim de comemorar, certo? Se o Bitcoin chegar próximo aos 20 mil dólares, é uma excelente oportunidade de compra, porque significa que a gente ia estar corrigindo todo esse movimento de alta que a gente fez ao longo de 2023 e trazendo de volta para o mercado vários players que venderam ao longo dessa alta que veio se formando nesse ano, certo? Então, resumindo tudo isso que eu falei, região verde é o mais importante, tá? Se a gente tiver que resumir tudo que eu falei aqui nesse vídeo, essa região verde é a decisiva. Se a gente vier a testar ela, a gente precisa ver se ela vai segurar, se o preço vai fazer um suporte, o que denotaria uma compra para a gente, ou se a gente vai perder. Se a gente perder, a gente fica de olho em comprar Bitcoin mais abaixo, porque a gente estaria rompendo essa grande cunha ascendente, certo? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Eu dei uma sumida nos últimos dias que eu estava fazendo uma viagem num lugar que é até difícil de conseguir internet, né? Mas enfim, tô aqui atualizando vocês de tudo o que está acontecendo de importante nesse mercado. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais para mais conteúdos que eu posto lá, até com mais frequência que aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Tenha uma excelente semana e valeu, galera. Falou!